Shavua Tov, Hag Tevoch. Boa semana, Shavua Tov, Hag Tevoch. Excelente semana. É uma excelente semana. Terminamos Tisha B'Av. Não foi fácil. Passamos uma época de tristeza. Foi forte, mas superamos e agora começamos uma época de muita esperança, de confiança no nosso potencial, especialmente também no nosso potencial espiritual. Eu sou o Rabino Rony Gurvitz, da Academia de Moisés, a maior e mais completa academia de judaísmo da América Latina. Não é exagero. É impressionante, Baruch Hashem, graças a Deus. Vamos lá. Nós, essa semana, temos uma data muito interessante no calendário judaico que vai me abrir porta para um tema muito interessante. Tenho certeza que vão ter muitos pontos que vão te tocar. Eu estou me referindo ao dia Tu B'Av. Tu B'Av significa 15 do mês de Av. Se a gente acabou de passar o dia 9 de Av, e foi um dia triste, o dia 15 de Av, diz o Talmud do Tratado de Ta'anit, foi um dia muito feliz. Por que foi um dia muito feliz? Aconteceram algumas coisas muito importantes e muito boas nesse dia. Dentre as mais famosas, tá? Pra gente não ficar... Não dá para contar tudo agora de uma vez, mas tinha uma coisa muito curiosa que acontecia nesse dia. Tá escrito... Ele era o Dia Nacional do Shidduch, o Dia Nacional dos namoros para casar, tá? Tá escrito que nesse dia, as mulheres, todas as mulheres solteiras, elas colocavam vestidos brancos e quem não tinha pedia emprestado para quem tinha mais de um e viam todas vestidas muito parecidas e elas dançavam entre os vinhedos e vinham os homens solteiros para conhecê-las. Aí você está falando, Rabino, eu já conheço isso. Em português se chama carnaval. Não! Festa junina. Festa junina é assim? Pessoal, o Yaakov está fazendo... O Yaakov está fazendo umas participações, vocês estão ligados, né? E às vezes... É o Lombardi aqui. O Yaakov é o Lombardi do contraste. Mas então, nada a ver com carnaval. Nada a ver. Tá? Eu até já vou tocar nesse ponto. Então, assim, os jovens e as moças se conheciam e vinha quem tem interesse de uma coisa e outra. Está escrito que tinha todos os tipos de meninas. A gente na Academia de Moisés tem um podcast muito interessante, mas muito profundo sobre essa história, porque está escrito que tinha as meninas bonitas que tentavam conquistar seus maridos através da beleza. Tinha aquelas que tinham status social, econômico, então a gente já entendeu para o outro lado, e tinha algumas que não tinha nem uma coisa e nem outra. E mesmo assim elas falaram, para casar comigo tem que investir. Então, ela que tinha menos, então essa aqui ficou uma bela de uma pergunta, está no podcast na Academia de Moisés, recomendo fortemente. O que eu quero te falar? Então, nesse dia acontecia então esse evento, esse mega evento, e então era um dia muito feliz, muito feliz. Mas não era essa felicidade, eu tenho que enfatizar isso, de carnaval. Era feita com extrema pureza, com o objetivo realmente dos casais se conhecerem. Não precisa nem casar naquele dia, mas eles se conhecerem e assim começassem uma relação até chegar a culminar com o casamento. E realmente o casamento, ele é visto no judaísmo como uma felicidade imensa, incrível. Tá? Realmente a Kabbalah fala que o casamento é a junção
de duas almas metade. Tá? Duas almas que vieram a esse mundo, uma alma que veio a esse mundo, que foi dividido pela metade, uma metade foi para um homem, uma metade foi para uma mulher, e agora se uniram, se unem novamente no casamento e se tornam uma pessoa completa. E está escrito que nesse dia, no dia do casamento de uma pessoa, uma luz espiritual muito sagrada, muito poderosa está junto do casal, e é com essa luz que eles vão iniciar esse novo lar, essa nova família. A gente está vendo aqui a importância do casamento. Tá? O casamento realmente ele é visto como uma das instituições mais sagradas no judaísmo. É tão sério isso que normalmente está escrito, tá? O Talmud afirma que a recompensa de todas as mitzvot não é nesse mundo. Então não dá para uma pessoa falar, olha, eu vou cumprir Shabbat e eu quero ficar rico. Eu vou comer kasher e eu quero casar com aquela menina. E eu vou estudar a Torá, então eu quero ter um emprego de diretor da IBM. Não é assim que funciona. A recompensa das mitzvot é no mundo vindouro. Porém, existem algumas mitzvot que um pouquinho, tá? Tá escrito os frutos, né? Você não pega da árvore, você pega um pouquinho desses frutos e você pode comer nesse mundo. Um deles é trazer paz entre marido e mulher. Por quê? Porque é algo muito, muito, muito sagrado. Isso me lembra uma anedota. Não sei se vocês já ouviram, vocês já escutou aquela do leão? Que o leão finalmente encontrou lá a sua alma gêmea, encontrou lá uma leoa para casar, ficou tudo feliz, ele é o rei da selva, né? Mandou convite para todo mundo, para todos os animais. Olha, vai ter um casamento real, encontrei, E aí vieram as pessoas falar, ô leão, Mazal Tov, parabéns, Vossa Majestade, isso aqui, ali, né? Todo mundo falando, leão, parabéns, muito obrigado pelo convite. Até que chegou a formiguinha. E aí ela chega lá no leão, e aí, meu chapa? E aí, irmão, parabéns. Aí o leão falou, o quê? Falou, é isso aí, irmão, parabéns. Eu falei, querido, você tinha que estar agradecendo que eu lembrei de você, te mandei convite, mas irmão, eu e você? Aí a formiga falou, o que você pensa? Que antes do casamento eu não era leão, não? Vamos ser rabino, hein? Para tudo. Mas então... A ideia, muito pelo contrário, o casamento, a gente falou uma instituição que visa fazer o ser humano crescer, evoluir. Tem muita coisa para falar sobre esse tema, muita coisa mesmo. Ainda mais que nós vivemos uma época, uma geração que já não é de agora, a gente pode falar, já tem algumas décadas em que o nível de divórcio ele é galopante, ele cresce, e eu não gosto muito de falar sobre isso, mas é uma triste verdade. O nível de traições é muito grande, ainda mais no nosso querido Brasil. É algo que acaba sendo muito normal, muito natural. E na Torá isso é considerado adultério, um dos 10 mandamentos, que é comparado até ao assassinato. Alguma hora a gente pode até explicar por quê, mas é visto como algo terrível, um ato de maldade. A traição não é visto como um romance, como um clima, é visto como um ato mau, um ato de maldade. Então, eu estou enfatizando isso porque a gente tem que tirar essas ideias que muitas vezes a mídia bota para a gente como uma lavagem cerebral.
Tá? A mídia lava a cabeça da gente. Por quê? Porque ela bota na novela, ela bota nos filmes, ela bota, sei lá, conta histórias do cara e a mulher não estava muito feliz no casamento, o marido gritou com ela, aí ela no trabalho encontrou um cara que tratou ela tão bem, deu uma flor, aí todo mundo está torcendo agora para dar certo. Cara, não tem que dar nada certo. Ela está casada, você não está feliz, não tem certo, não dá para tratar, porque normalmente dá, tá? Mas não dá para tratar, não dá para resolver o problema, então divorcia. E depois esteja com outra pessoa. Mas trair, adultério, de forma alguma. E muito mais do que isso. Aqui acontece um erro muito grande, porque a ideia do adultério é a pessoa que invariavelmente está com algum tipo de problema. Tá? Pode ser problema íntimo, pode ser problema de comunicação, de relacionamento, brigas, etc. Mas eu falo para vocês como uma pessoa que trata de casais há 20 anos. Na maioria dos casos, tem tratamento. E dá para fazer o casal viver feliz, como nos filmes, viverão felizes para sempre. Eu não estou falando que é nada automático, exige trabalho, exige tratamento, mas quem quer, quem está disposto a entrar nisso, eu falo para vocês, e aí o relacionamento ele não fica bom, ele fica espetacular. Então, às vezes, fica exatamente quando as coisas não estão bem, quando a gente tem brigas, quando a gente tem esse tipo de coisa, é nesse momento que a gente pode decidir lutar pelo nosso amor, pelo nosso relacionamento, e quando a gente consegue reerguê-lo, uau! Eles chegam a níveis impressionantes de amor, de felicidade, de plenitude. Então eu falei, a gente vive uma geração com um problema, um nível de divórcio enorme, de traição terrível, seja pela parte dos homens, que é maior, seja pela parte das mulheres. Além disso, a gente vive um problema de muitas pessoas, até casadas, falam, mas eu não estou feliz. E vem a Torá e de repente ela te fala, mas não é para ser assim. Essa instituição do casamento, ela foi criada por Deus para ser algo maravilhoso, para ser algo que te completa. O que está acontecendo de errado? Uau, são muitas coisas. Como fazer certo? Vamos tentar aprender. Vamos tentar junto entender um pouquinho dos erros, um pouquinho das falhas, e depois disso vamos tentar aprender o que nós podemos fazer realmente para encontrarmos a felicidade tão grande que há no casamento. Alguma vez eu trouxe isso, que o Talmud fala que o casamento de uma pessoa pode ser a melhor coisa da vida dela ou a pior da vida dela. Ela pode viver um paraíso nesse mundo por causa do marido, da esposa que ele escolheu, ou pode ser exatamente o contrário. Mas não há dúvida que isso depende do meu livre-arbítrio, depende da minha intenção. E aqui eu quero já começar com você uma coisa muito importante e muito séria. Quando você casa, a ideia de casar eu casei e é para sempre. Ou seja, quando a gente quer casar, a visão da Torá é que você não vai fazer uma tentativa, tá? Nem 18 tentativas. A ideia é, se eu conheci bem aquela mulher, se ela me conheceu bem, então nós vamos estar juntos. E a gente vai caminhar juntos em todas as situações, nas situações fáceis, nas difíceis, nós vamos lutar, nós vamos construir uma família e assim por diante. Essa é a ideia dessa instituição que é o casamento. Tá? E aqui eu quero já falar para você por que eu estou citando isso. Algum tempo atrás, faz alguns anos, eu fui para um hotel no sul de Israel, e chegando nesse hotel, o gerente do hotel, foi aqui, o gerente do hotel era argentino, então a gente já não gostou um do outro de prima, tô brincando, mas então
o gerente do hotel, eu vi que ele falava hebraico, tinha um sotaque, eu falei, eu falo espanhol, então eu já falei com ele espanhol, ele vi que ele respondeu na hora, sorriu, então a gente já ficou amigo, e a gente conversou, papo vai, papo vem, e aí ele começa a falar um pouco de família, não foi nem eu que perguntei, aí ele falou, não, eu sou divorciado como todo mundo. Eu falei, olha, como todo mundo não, mas ele falou, hoje em dia a gente já sabe que vai casar e já sabe que vai divorciar. Eu falei, como assim? Ele falou, essa é a cultura que eu fui criado. Que a gente casa, mas sabe que isso aqui não vai durar e não sei o quê. Eu falei, é mesmo? Eu falei, e como é que você se sente com isso? Como é que... Ele falou, horrível. Eu falei, me explica o que está acontecendo. Ele falou, realmente a gente casa com essa intenção. Então vou te falar, ele falou para mim, olha só que história. Ele fala para mim que ele conheceu a esposa dele, eles casaram, eles tiveram 2 ou 3 filhas, tá? Foi alguma coisa assim. E aí ele contou para mim que realmente eles começaram a ter alguns desentendimentos, uma briga aqui, outra ali, e ficou mais frequente. E ele, na cabeça dele, falou, quer saber de uma coisa? Ele me contou isso, tá? Não é eu que estou inventando, ele me contou isso. Ele falou, quer saber de uma coisa? Se a coisa não está boa, talvez seja a hora de encontrar uma menina mais jovem, alguma aventura, né? Uma aventura aqui íntima, vamos fazer uma coisa assim. E aí, essa mulher aqui eu já conheço. E aí ele falou, foi exatamente o que eu fiz. Comecei a sair se divorciou antes, isso eu não consigo lembrar direito, se ele começou antes, divórcio depois. Mas ele falou, enfim, que ele saiu com uma menina aqui, jovem, bonita, outra ali. Ele falou, então saí com um monte de mulher. Aí ele falou para mim, e agora você pensa o quê? Que eu sou feliz? Você pensa que eu sou feliz? Não sou não. Ele falou, você não imagina a falta que eu tenho hoje em dia da minha ex-esposa e de estar, assim ele me falou, da mesa de Shabat com as minhas filhas. Aí eu falei, uma coisa eu não entendi, ele não era religioso. Não é religioso. Eu falei, mas desculpa parênteses, você tem saudade da sua mesa de Shabat, mas você não cumpre o Shabat. Ele falou, porque eu não cumpro o Shabat, você pensa que a gente não sentava junto na sexta-noite, fazia o Kiddush, estava com a família junto e conversava e ria, sem a TV? Você sabe como me faz falta o Shabat? Eu fiquei em choque, tá? Naquela conversa, vocês estão vendo quantas coisas a gente aprende, né? E ele contando, hoje em dia eu estou sozinho, é um cara jovem ainda, um cara que, se Deus quiser, eu espero que ele já tenha encontrado um novo caminho para ele, porque eu acho que ele contou alguma hora que a esposa casou outra vez. Ele falou, eu tinha tudo na mão e eu perdi tudo. Ele falou, obviamente que eu não perdi minhas filhas, eu tenho contato com elas, a gente se encontra, mas a família, aquilo que mais me deixava feliz, eu não tenho mais. Isso é forte. Isso é muito forte. A visão de médio, longo prazo. As pessoas, quando elas casam, elas vêm com essa ideia que ele veio, eu não sei de onde veio essa ideia de Jerico. Casa, se der certo, beleza, se não der certo, para isso existe advogado no mundo. Né? Para eles ganharem dinheiro, estou brincando, mas se não der certo, a gente desfaz aí a mala. A gente desfaz o compromisso. Mas não é assim. Não é para ser assim. Está tudo errado. A ideia é você, antes de tudo, encontrar a pessoa certa. Tudo começa de encontrar aquela pessoa que você acredita que junto com ela vocês vão viver juntos, construindo um lar, uma família, se construindo com muito, não só respeito, com muita amizade, com muita compreensão, com muita comunicação. E aqui vem algo que, se você me pergunta antes do casamento, como eu faço para encontrar a pessoa certa? Rabino, em uma palavra, se eu tivesse que falar em uma palavra, você conhece aquela história do Hillel? Tem uma história no Talmud que uma pessoa chegou para o Hillel e falou, Hillel, eu quero me converter ao judaísmo, mas eu quero que você me ensine o judaísmo enquanto eu estou apunhado numa perna só.
tá? Me resume o judaísmo enquanto eu estou apanhado numa perna só. Esse cara queria se converter, ele antes foi para Shammai. Shammai, quando ele ficou numa perna só, ele empurrou o cara e falou, ó, não vai rolar não. E ele falou, não, eu tenho que te falar. Ele falou assim, aquilo que você odeia que façam contigo, não faça com os outros. Tá? Que é uma forma de explicar a mitzvah de ame ao próximo como a ti mesmo. Então, aqui, se eu tenho que resumir em uma palavra, a palavra é, para você saber, você precisa conhecer a pessoa que você está saindo. Aí você fala, Rabino, eu conheço, que isso, Rabino? Então, entendeu, não serviu para nada. Eu vou te explicar. Eu tinha um aluno no Brasil, muito bom, gosto muito dele, e ele é um aluno, uma pessoa religiosa, bem religiosa, tá? E ele estava saindo com uma menina judia, tudo certinho, nada religiosa. Foi criando uma família completamente afastada, ela não sabia de nada de judaísmo, nada, tá? E eles estavam namorando, uma vez ele veio para minha casa e falou, Rabino, eu preciso falar contigo, eu quero falar, Eu falei, cara, com o maior prazer, vem na minha casa. Ele veio, é um amigo, realmente um aluno próximo, ele veio na minha casa, ele falou, Rabino, eu queria saber se eu tenho que casar com ela ou não, se ela é a menina certa para mim, me ajuda, eu queria saber. Aí eu falei para ele, comecei a fazer algumas perguntas para ele, eu falei, em relação aos objetivos de vida, se eles são parecidos, perguntei sobre como vocês veem a casa de vocês, o nível, eu falei, você é religioso, ela não é, a casa de vocês vai ter kasher, falei sobre alguns pontos muito básicos na vida de casal, tá? Um monte de pontos que, quem sabe, a gente vai explicar isso alguma vez. Então, ele falou, Rabino, eu não tenho resposta para o que você me falou. Eu falei, cara, quanto tempo você sai com a menina? Quanto tempo você está namorando com ela? Porque para mim já tinha um tempo. Eu falei, cara, 2 anos. Eu falei, 2 anos você sai com ela e você ainda não sabe essas coisas tão básicas? Agora, eu não falei em tom de bronca. Eu falei, então, o que você fez nesses 2 anos? Aí eu me arrependi da palavra, né? Me arrependi de perguntar. O que você fez nesses 2 anos? A única coisa que ele fez foi não conhecê-la. Ele pode ser que ele conheceu o corpo dela. Eu nem estou aqui julgando, falando o que eles fizeram, o que não fizeram, o que não me importa. Mas o que acontece? As pessoas não se conhecem. Elas pegam o cinema, depois elas vão comer alguma coisa e hoje em dia, né, no mundo ocidental, elas já muito rápido vão para o final das contas, tá? Então eles se tornam, por um lado, como se fosse extremamente íntimo, mas eles não se conhecem. Eles se conhecem quando ela está toda arrumada e bonitinha, e ele também ele até toma banho naquele dia, ele até está disposto a pagar para ela o cinema, e eles racham o restaurante, e o tempo está bonito, uau, como você está bonita, pô, aquela música aí você viu, mas tudo que eles fizeram foram passar momentos agradáveis juntos, mas não houve conhecimento. Na Torá, o verbo para amar é o verbo conhecer. É impossível você amar uma pessoa sem conhecê-la. Esse é o primeiro ponto. Isso tem que ser o pontapé. Então aqui, nessa live, eu quis tocar com você em 2 pontos principais. Não são 2, eu falei a importância do casamento e tudo mais, mas fixa bem, porque um bom casamento é o que vai te fazer feliz.